Eu segui o meu coração e vim aqui falar com vocês e espero que você, seguindo o seu coração, escolha me ouvir também. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é David Freitas, eu sou entusiasta sobre o estudo do comportamento humano, espiritualidade e autoconhecimento. A minha missão aqui é fazer você seguir o seu coração. Como sempre, o início do ano, ele é um momento de muita reflexão, onde as pessoas normalmente, elas sempre pensam sobre a própria vida. E como normalmente nessa época do ano a gente procura ser uma pessoa diferente da qual a gente tem sido, da gente instaurar novos hábitos na nossa vida, ser um pouco mais disciplinado, fazer algumas das coisas que a gente sempre sonhou em fazer na vida. Por isso eu resolvi falar de como que a gente consegue se desvencilhar do passado para a gente conseguir se abrir para aquilo que é novo. Como que a gente consegue abrir espaço na nossa vida para as coisas novas chegarem? Como a gente consegue saber se aquilo que está na minha vida já passou da hora, já passou da validade? Ou se é uma coisa que eu ainda posso prolongar, que eu ainda posso manter na minha vida? Como saber fazer essa diferenciação? É sobre isso que a gente vai falar no tema de hoje. E, gente, primeiro, antes da gente procurar retirar algo da nossa vida, ver algo como velho, como obsoleto, o essencial é que a gente saiba se aquela coisa ela está de fato obsoleta, se aquela coisa já passou da validade, se aquilo não só é velho, não só está ocupando espaço que não deveria, mas já passou da hora. Então, antes da gente decretar que algo deve sair ou não, a gente precisa saber se aquilo já passou da hora ou não. Se aquilo já não tem mais serventia. Se aquilo já está ocupando um espaço que está te atrapalhando. Porque nem sempre, gente, aquilo que é velho, nem sempre aquilo que você fez em épocas passadas é ruim. Então, às vezes, você tem alguns hábitos que não necessariamente por serem antigos, fazem mal. E mantê-los não é sinal de você ser uma pessoa antiquada, ou de você ser uma pessoa saudosista, não necessariamente, né? Então tem coisas que mesmo que sejam antigas, têm seu valor. E aí a gente precisa saber diferenciar o que aquilo na nossa vida que é antigo ainda serve e o que aquilo na nossa vida que é antigo já não serve mais. E aí a gente precisa retirar para a gente poder desocupar um espaço, para a gente poder trazer coisas novas, né? É como se a gente tivesse uma mochila para viajar. Então, se eu tô ali com aquela mochila, se tá cheia de lixo, de coisas velhas que não me servem, como que eu vou pôr coisas novas nessa mochila? Então eu comprei roupas novas para mim viajar, eu comprei utensílios novos, mas a minha mochila está cheia de coisas velhas. Como que eu faço para conseguir pôr as coisas novas na mochila? Eu posso tentar pôr a força, mesmo assim eu vou estar ocupando um espaço, vou estar carregando um peso que eu não preciso. Então eu preciso retirar aquilo que é velho, aquilo que não me serve mais, para poder abrir espaço e eu conseguir botar o novo. Mas antes a gente precisa criar esse discernimento para a gente saber se aquilo de fato que está ali há um tempo serve ou não serve. E como que a gente consegue fazer esse discernimento? Como que a gente consegue fazer essa separação? É através da meditação. Então quando você medita, você fecha os olhos ou deixa eles semicerrados e você deixa os seus pensamentos passarem e não se identifica com nenhum deles, quando você transcende a mente, você consegue olhar para os aspectos da sua vida, para os seus hábitos, para as coisas, para as relações, e você consegue olhá-las com um olhar mais amplo, com uma consciência mais expandida. E aí, através dessa consciência mais expandida, você consegue perceber se aquilo ainda faz sentido para você ou se não faz. Então, em muitos momentos, até que a gente medite e olhe para essas coisas pós-meditação, ou com uma consciência mais expandida, a gente ainda vai achar que algumas coisas são necessárias, que a gente ainda precisa de algumas coisas.
E na verdade, essa sensação de que a gente ainda precisa é o apego. Então não é porque aquelas coisas são realmente necessárias pra gente no momento, mas é por causa do nosso apego. E esse nosso apego, essa muitas vezes nossa dependência, faz com que a gente sinta que algo que não é necessário, que algo que muitas vezes nos prejudica, é necessário, sendo que não é. Então, às vezes você tem um hábito na sua vida que te prejudica, mas você já está tão apegado àquele hábito há anos, você nunca olhou para dentro, você nunca se perguntou, depois de um estado meditativo, se aquilo ainda faz sentido para você. Você nunca olhou para aquele aspecto da sua vida, para aquele relacionamento, né, com um olhar livre de julgamento que vem da meditação, com um olhar livre de preconceito, com um olhar com uma visão mais expandida, transcendida da própria mente. Então aí você vai achando que aquela relação ali você ainda pode usufruir, que aquilo ainda não está no fundo do poço, que aquilo ainda não está ruim o suficiente, não está tóxico o suficiente, não está maléfico o suficiente, né? Não te traz tantos prejuízos ainda. E aí você vai prolongando às vezes aquela relação, às vezes aquele hábito, às vezes um objeto, uma ideia na sua vida, sendo que aquilo é uma ideia antiga, nem faz mais sentido para o seu coração, nem faz mais sentido internamente, você não acredita naquilo, mas você sente que se você mantém aquilo de uma certa forma te traz uma segurança, te traz um conforto, porque é conhecido. E o problema é que quando a gente traz coisas novas para a nossa vida, são coisas que a nossa mente não conhece, são coisas desconhecidas. Então a gente não sabe muito bem como lidar. A gente não sabe se a gente vai ter força para aguentar aquilo, se a gente vai ter resiliência para lidar, se a gente vai ter jogo de cintura, flexibilidade. Então é mais fácil ficar aqui no fácil, mais fácil ficar aqui no confortável, no seguro, naquilo que eu já conheço. E aí eu vou ocupando um espaço na minha vida que não precisa. Um espaço que poderia estar aberto para novas coisas. Mas eu estou lá cerrado nas coisas antigas. Então o que vai fazer com que eu olhe para as situações na minha vida, para os objetos, para os hábitos, para as relações interpessoais e saiba discernir se aquilo ainda tem sua utilidade, se aquilo ainda tem algum benefício, após a meditação você olhar para esses aspectos. E aí com um ego mais passivo, sem apego, sem ansiedade, sem pressa, você olha e você vê o que seu coração sente sobre aquilo. Você imagina fazendo aquilo. Aquilo te alegra, toca o seu coração, realiza a sua alma, faz você se sentir bem consigo mesmo, faz você ter orgulho de si mesmo. Ou aquilo parece que de alguma forma está desarmônico, parece que aquilo está desafinado, que aquilo cria um caos na sua vida. Você sente que não fica totalmente bem quando está fazendo aquilo, quando está com aquela pessoa. Você se sente sugado, você se sente cansado, pessimista. Quando sai de uma convivência com aquela pessoa. Então, quando você dá tchau para a pessoa, você se separa da pessoa, você não se sente abastecido, ao contrário, você se sente mal, você se sente cansado, se sente pessimista, você sai pior do que você entrou. Quando você faz um hábito, quando você toma uma atitude, aquilo agrega valor de você para si próprio, ou aquilo faz com que mine a sua autoestima, aquilo te desconecta das leis divinas, né? Parafraseando Joana de Ângeles, aquilo te aproxima ou te afasta de Deus, aquilo te aproxima ou te afasta de si mesmo. Para a gente conseguir olhar essas coisas de uma forma mais ampla, mais límpida, a gente primeiro precisa limpar o lixo que está na nossa mente. Por isso a gente precisa meditar. Porque muitas vezes a gente acha que a gente está super consciente, a gente acha que a gente está super sábio, né? Só que o que está conduzindo a gente é o nosso próprio ego. O que está conduzindo a gente é o lixo que a gente acumulou. É as ideias que a gente importou do social.
É os valores que a gente importou das outras pessoas. Então a gente acha que a gente está ali super consciente, super presente, super sábio. Só que só quando a gente para, medita, a gente percebe o quanto que a gente estava inconsciente. O quanto coisas que não eram a gente estavam conduzindo a nossa própria vida. O quanto valores que não são os nossos estavam sendo usados de base para a nossa vida. Pelo nosso ego, pela nossa vaidade, pelo nosso medo, pela nossa insegurança, seja o motivo. Mas não era a gente por essência. Não era o nosso coração que estava conduzindo a nossa vida. A gente estava conduzindo a nossa vida por parâmetros que não eram nossos. Mas a gente só percebe isso no momento que a gente começa a meditar. E aí, após a meditação, a gente consegue olhar sem todo aquele lixo. E aí que a gente percebe. E mesmo assim, a questão ela não para por aí. Porque você pode muito bem já ter percebido o que serve e o que não serve. Mas se você não tiver coragem, que é você, que segundo Osho, né, é você seguir o próprio coração, se você não tem essa coragem, não adianta você ter discernido, você ter descoberto o que serve e o que não serve. O que é para você deixar ir embora e o que é para você continuar mantendo na vida. Porque mesmo que você faça esse discernimento, se você não tiver essa entrega, essa coragem para retirar isso da vida, você vai continuar mantendo. Então o primeiro passo é saber discernir, primeiro, o que me serve, o que não me serve. O que tem a ver com a minha alma, o que não tem a ver. O que me aproxima de Deus, o que me distancia. E aí o próximo passo, depois de ter olhado para as situações, para as relações, para os hábitos, ou seja, para o que você está olhando, está querendo definir, discernir, o próximo passo é você ter essa entrega, ter essa soltura para deixar aquilo que já não serve mais ir embora. E a parte mais difícil é essa. Porque aí, muitas vezes, a gente, por resistência, por apego, por dependência, por medo, por insegurança, a gente mantém coisas na nossa vida. Coisas que já passaram muito tempo do prazo de validade. Coisas que já não fazem bem nenhum, já só fazem mal, mas a gente continua mantendo. Relações com pessoas que já estão completamente sustentáveis. Só que a gente continua mantendo. Por um apego a uma memória antiga. Por apego a um momento antigo de alegria, de felicidade. Só que hoje, se você parar e olhar para a relação, você percebe que aquela relação está insustentável. Você percebe que você e a pessoa já não são a mesma. Algo mudou naquela relação. A dinâmica já não é a mesma. O nível de consciência já não é o mesmo entre os dois. Já não tem mais tanta afinidade. E aí, por mais que às vezes exista afeto, exista respeito, exista amor, porque ele não morre, às vezes o preparo dos egos já não é o mesmo que o antigo. Os egos já não são os mesmos que nas épocas anteriores. E aí você tem que ter essa soltura. Soltar a resistência, soltar o apego, soltar a dependência. Para você conseguir deixar aquilo ir embora. Essa é a parte mais difícil. E haja meditação para a gente conseguir ter essa soltura. Se com meditação às vezes já é complicado, quem dirá sem? Quem dirá agindo pela própria inércia, agindo pela própria inconsciência, agindo pelo próprio ego? Imagina como que é difícil. Então a gente precisa ter essa entrega, soltar a resistência, para que a gente consiga, no momento que a gente percebe que algo não serve, cortar. Porque isso também é sinal de saúde. O não também é sinal de saúde. Cortar relações também é muitas vezes sinal de compaixão. Porque você percebe que aquilo daquela relação, os únicos frutos que aquela relação ela pode trazer são prejuízos. Já não há mais possibilidade
naquela relação, do formato que ela está, de trazer benefícios. Então, você cortar a relação, você criar uma distância saudável, às vezes é sinal de compaixão consigo mesmo e com o outro. E às vezes o sinal de vaidade, o sinal de orgulho, o sinal de egoísmo é você se manter com a outra pessoa. Manter relação com alguém. Mesmo fazendo mal para ela, mesmo fazendo mal para você. Porque isso também é egoísmo. Quando eu percebo nitidamente que aquela relação faz mal para o outro, que aquela relação espelha o pior lado do outro, traz à tona o pior lado do outro, quando eu me mantenho, eu sou conivente com esse lado sombra do outro. Então eu estou convidando o outro a ser o pior dele mesmo. Quando a gente é vítima de uma situação a primeira vez, realmente, às vezes a gente não tinha consciência, mas quando sucessivas vezes acontecem, quando às vezes a gente se permite passar por abusos, passar por desqualificações e se manter na relação, a gente deixa de ser uma vítima. A gente passa a ser cúmplice. Porque mesmo sabendo que aquilo é errado, mesmo sabendo que prejudica a pessoa, prejudica a si, mesmo sabendo que você se mantendo só vai criar um karma pior para você e para outra pessoa, só vai piorar a relação, só vai minar a autoestima dos dois, você se mantém, então você está sendo conivente. Então, às vezes cortar a relação, às vezes falar não, é sinal de compaixão. E às vezes manter uma relação é sinal de egoísmo, é sinal de orgulho, é sinal de vaidade, é sinal de pensar só no próprio umbigo. É sinal de ser imprudente. Mas para a gente conseguir definir isso, é necessária meditação. Calma, serenidade. Para a gente não decidir essas coisas na pressa. Então, da mesma forma que você decidir cortar uma relação pela pressa, pela raiva ali no momento, pode ser um prejuízo para você mais tarde. Também continuar, às vezes, numa relação por comodismo, por ansiedade, por pressa, por tristeza, talvez seja por pena, às vezes, de si ou do outro, por culpa, também é um prejuízo. Então a gente precisa também ter essa soltura, para a gente conseguir deixar aí aquilo que precisa ir. E às vezes dói, às vezes é difícil, às vezes, sei lá, é um hábito que você mantém durante toda a sua vida, mas aquilo te prejudica. Aquilo te conecta a coisas que você mesmo não gosta, mas você ali se mantém fazendo aquele mesmo tipo de coisa. E aí, o ótimo de um novo ano, de um novo ciclo, quando ele começa, é que a gente consegue um gás a mais. Não vai ser o ano que vai fazer alguma coisa exatamente, vai ser você. Mas ele pode ser um bom terreno para você começar a plantar, um bom momento para você usar toda essa energia a seu favor. Todo esse momento a seu favor. Para você dar um gás, para você poder se mover, para você poder sair da inércia. Porque a questão é sair da inércia, porque quando você começa a modificar, fica mais fácil. Então o principal é você conseguir sair da inércia. Mas haja soltura, né? A gente vai precisar olhar para dentro, soltar as resistências, soltar o apego, a dependência, o medo, a insegurança, para que a gente consiga soltar aquilo que nos faz mal, soltar aquilo que nos prejudica. Então, às vezes, é necessária uma dupla força, uma tripla força, para a gente conseguir soltar. Às vezes, a gente precisa de mais força para soltar do que para segurar. Às vezes, para segurar, a gente não precisa de muita. Às vezes, até nos traz exaustão, mas é mais força que a gente precisa para soltar do que para segurar. Às vezes, pela inércia, a gente aprendeu a ficar segurando um monte de coisa que não presta, um monte de coisa que já passou do tempo, um monte de coisa que está ali ocupando espaço. E quanto mais a gente ocupa espaço com coisas que a gente não precisa, mais a gente bloqueia a nossa vida para que coisas novas cheguem.
Então, às vezes, pelo medo do desconhecido, a gente mantém um monte de coisas que já não nos fazem tanto bem. E aí coisas novas que são melhores, que fazem parte da nossa alma, que fariam o nosso coração se alegrar, a gente está deixando de lado. A gente está postergando por um medo, por uma insegurança, por uma teimosia. Então a gente precisa soltar. E às vezes, gente, liberar uma pessoa, uma relação, um hábito, um ambiente que você vai, pode parecer para você em alguns momentos um descaso, uma falta de respeito, com o tempo que você passou com aquela pessoa, com o tempo que você passou naquele local. Mas por mais que hoje você às vezes se afaste, ou por mais que hoje você mude a forma como você é, ou a forma como você pensa, os seus valores, os ambientes que você frequenta, isso não tira o respeito, o afeto que você tem para aquelas pessoas, por aquele ambiente, continua. E a gente tem que entender que às vezes quando a gente se mantém num local, num ambiente ou em relações que já são insustentáveis, às vezes as boas memórias que se manteram na nossa mente, no nosso coração, vão sendo contaminadas de pouco a pouco, por picuinha, por briga, por faísca, porque a gente não sabe liberar, porque a gente já não consegue perceber o momento que aquilo já deu. A gente precisa saber, como a Arli muito fala, começou a cheirar queimado, a gente tem que saber sair. A gente tem que sair antes do já deu, para não virar já era. Então a gente precisa ter esse movimento. Porque por mais que a gente ache que é sinal de respeito manter relações insustentáveis, manter ambientes que você frequenta, manter hábitos, para não causar problemas às vezes você tem amigos, círculos sociais que gostam de fazer uma mesma coisa. E aí quando você para de ter um certo hábito, ter uma certa atitude, as outras pessoas não entendem, acham que você mudou, que você virou a cara, que você agora é metido, não quer mais falar com eles, não gosta mais deles, está destratando. E às vezes elas não percebem o quanto aquele hábito faz mal para você ou faz mal para elas próprias. E aí é sinal mais de respeito e compreensão quando você para e corta as relações e cria uma distância. E para de fazer aquilo que então você fazia. Porque aquelas memórias se mantêm intactas. As memórias boas, os momentos bons que você passou com aquelas pessoas naquele ambiente se mantêm intactas. Mas se você se mantém ali e vai criando picuinha, você vai engolindo sapo, você vai minando sua própria autoestima para continuar ali. E aí de pouquinho a pouquinho você vai se sentindo mal. E aí você muitas vezes sai daquele local, corta aquela relação por uma briga, por uma desavença. E todas aquelas memórias bonitas que você tinha com aquela pessoa, com aquele ambiente, vão embora. São contaminadas. Porque você não soube o momento de sair. E a gente precisa ter presença, ter consciência para saber o momento de sair. A vida ela é cíclica, ela é de vai e vem, ela é de cima e ela é de altos e baixos. A gente precisa saber o momento de parar e a gente precisa saber o momento de andar, de sair, de mudar, de evoluir. E às vezes vão ter pessoas que vão evoluir com a gente. E aí a gente não vai precisar cortar, a gente não vai precisar distanciar. Às vezes a afinidade vai até aumentar, mas vai ter momentos onde a gente vai precisar criar uma distância. Porque os meus valores mudaram. Aquilo que eu acredito ser importante mudou. A minha fé mudou, as minhas crenças mudaram. A forma como eu vejo a vida mudou. O meu padrão de pensamentos mudou, os meus hábitos mudaram. E se a gente se apega àquilo que é do passado, a gente se mantém como uma pessoa que a gente não quer mais ser. E para nossa própria evolução, para a nossa própria reforma íntima, para a gente conseguir viver uma vida mais conectada com o nosso eu real, mais conectada com as necessidades do ser e não com os desejos do ego, como diria o Osho, a gente precisa ter essa entrega, essa coragem de depois de discernir o que deve ficar, o que deve sair, a gente saber separar de forma prática, a gente saber a hora de ir embora. Mas para isso, haja meditação, haja entrega. Assim, pessoal, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Espero que tenha ajudado vocês de alguma forma. Espero que tenha sido útil. Espero que tenha tocado o coração de vocês. Que possa ter sido um vídeo aconchegante. Eu agradeço cada um que ficou comigo aqui até o final.
Lembre-se que tá tudo bem sempre. E eu vou ficando por aqui.